Olá, pessoal. Iremos iniciar o nosso estudo, a nossa aula de química, tá? E o assunto que vai ser abordado hoje, ele está na página 412, no tópico 1 do segundo capítulo do livro de vocês, tá? O título é Tipos de Substâncias Químicas, página 412. Deixa eu passar o slide aqui. Mas antes de a gente falar sobre os tipos de substâncias químicas, eu preciso definir para vocês o conceito do que é matéria. Eu preciso relembrar esse conceito para vocês. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que tiver massa e ocupar lugar no espaço é matéria. O que é tangível ou até mesmo o que não é tangível, o que é intangível. Então, se tiver massa e ocupar lugar no espaço, é matéria. E quando a gente está estudando matéria, o estudo da matéria se divide em dois ramos, em duas áreas, tá? Podem ser misturas ou pode ser substâncias puras. O foco da aula de hoje é apenas substâncias puras. E quando a gente está analisando o estudo das substâncias puras, elas podem ser substâncias compostas ou substâncias elementares, que também podem ser chamadas de substâncias simples. Elementares e simples são sinônimos em relação a esse conteúdo dentro da química, tá? Então, é isso que a gente vai ver hoje, substâncias puras, que podem ser substâncias compostas ou substâncias elementares, simples. Vamos lá. Então, vamos primeiro para a definição do que é uma substância pura. É toda substância formada por apenas um tipo de molécula de composição química invariável e homogênea e que tenham propriedades físicas e químicas constantes. A substância pura pode existir em mais de uma fase, porém, nesses casos, a composição das fases será a mesma. Fazendo uma síntese dessa definição aí de substância pura é nada mais, nada menos do que aquela substância onde só vai apresentar apenas um tipo de molécula, tá? Então, quando apresentar apenas um tipo de molécula, a substância vai ser pura. Aí agora eu vou explicar para vocês essa divisão de substâncias simples e substâncias compostas. As substâncias simples vão ser aquelas que vão apresentar apenas um elemento químico. Exemplo, nesse primeiro caso aqui, nessa primeira imagem, eu poderia dizer que essa representação de bolinhas aí dessas moléculas seria da substância do gás oxigênio, O2, tá? Então, sempre que eu quiser representar o gás oxigênio, essa é a molécula do gás oxigênio, O2. E vocês podem perceber que essa molécula apresentam dois átomos, tá? Dois átomos de oxigênio. Então, aqui seria um átomo de oxigênio, aqui seria outro átomo de oxigênio. Mas o que vai fazer ela ser simples? Vai ser o fato de ter apenas um tipo de elemento químico. Tem dois átomos de oxigênio, mas o tipo de elemento químico é só o oxigênio, tá? Diferente do segundo caso, quando a substância é composta, ela vai apresentar mais de um tipo de elemento químico. Esse exemplo aí de bolinhas, eu poderia dizer que é a molécula da água. Como é a molécula da água? H2O, isso mesmo. Então, essas bolinhas verdes menores seriam os átomos de hidrogênio, já a bolinha maior amarela seria o átomo de oxigênio. Então, vocês podem perceber que, nesse caso aqui, quando a substância ela é do tipo composta, ela vai apresentar mais de um tipo de elemento químico. Nesse caso aqui, tem um elemento químico hidrogênio e oxigênio. Tem dois tipos de elementos químicos. Então, se apresentar mais de um tipo de elemento químico, a substância vai ser composta. Então, essa é a diferença, pessoal. Concluindo, substância simples só vai apresentar um tipo de elemento químico, enquanto que substâncias compostas vão apresentar mais de um tipo de elemento químico. Continuando, substâncias puras. Só reforçando o conceito. Uma substância pura é formada por um único tipo de espécie química, ou seja, apenas uma molécula. Sua composição e propriedades são fixas, elas não variam, ok? Elas não variam, são invariáveis. Aí aqui, novamente, aqui eu tenho dois exemplos de substâncias simples, onde só vai apresentar um tipo de elemento químico, que no caso aqui é o hidrogênio. Já nesse segundo caso aqui, nesse terceiro caso, seria a substância composta, tá? Porque apresenta os átomos de hidrogênio
E além dos átomos de hidrogênio, apresenta o átomo de oxigênio, ok? Fazendo ela uma substância composta. Mistura. Eu vou falar só o básico de mistura para vocês entenderem. Mistura são substâncias, são materiais que são formados por mais de um tipo de molécula. Nesse caso aqui, ó, observe esse exemplo. Aqui eu tenho uma molécula do dióxido de carbono, o gás carbônico, que é mais conhecido com esse nome, que é o CO2. E além de ter esse gás, tem outro gás, que é o gás nitrogênio, o N2. Então percebam que tem duas moléculas. Essas duas moléculas elas estão dissolvidas entre si, elas estão misturadas, formando, nesse caso aí, uma mistura homogênea. Então, sempre que for uma mistura, ela vai apresentar mais de um tipo de molécula. Ok? Vamos continuar. Aí, focando no estudo de substâncias puras, as substâncias do tipo simples, elas podem variar de acordo com a quantidade de átomos. Elas podem ser substâncias simples do tipo monoatômica, diatômica, nesse caso aqui, tetraatômica, e assim vai, ok? Mas todas essas aqui, ó, todos esses exemplos aqui são substâncias do tipo simples, porque só apresenta um tipo de elemento químico. Nesse caso aqui, ó, só apresenta o gás. Esse gás hélio só apresenta o elemento químico hélio. Nesse caso aqui, o gás oxigênio só apresenta o elemento químico oxigênio. Nesse caso aqui, o fósforo só apresenta um tipo de elemento químico que é o P, o fósforo. Nesse caso aqui, esse enxofre só apresenta um tipo de elemento químico que é o S, tá? Então, em todos os casos aí, só variou a quantidade de átomos, mas todos só apresentam um tipo de elemento químico. Então, todos os casos aí são substâncias simples. Já as substâncias compostas, elas apresentam mais de um tipo de elemento químico, tá? Aqui, ó, tem o hidrogênio e a vermelha seria o oxigênio. Nesse caso aqui do ácido clorídrico, a bolinha branca seria o elemento químico de hidrogênio, a bolinha verde seria o elemento químico do cloro. Aí aqui o dióxido de carbono, as vermelhas, as bolinhas vermelhas seriam o quê? O elemento químico de oxigênio, enquanto que a do meio seria do elemento químico carbono. E o último caso aqui, ó, as bolinhas da extremidade, que são as brancas, seriam os átomos de hidrogênio, que são átomos menores, enquanto que essas duas bolinhas cinzas aqui, ó, que estão no centro, seriam os átomos, simulando os átomos de carbono. Então, percebam que todos os casos aí tem mais de um tipo de elemento químico, fazendo isso, substâncias compostas, ok? Ó, além disso, quando a gente está estudando as substâncias puras, a gente precisa falar de um fenômeno, que é o fenômeno de alotropia. Que fenômeno é esse? Ó, ele sempre acontece quando tem substâncias simples. Não ocorre em substâncias compostas, apenas em substâncias simples. É aquela que apresenta apenas um elemento químico, como, por exemplo, o gás oxigênio, como eu já havia falado para vocês. Quando a substância simples varia o número de átomos ou sua estrutura cristalina, outra substância é formada. E é esse o fenômeno que acontece. A gente atribui esse fenômeno de alotropia. O nome do fenômeno é alotropia. Olha esse exemplo aqui embaixo. Vê só, no primeiro caso aqui, na primeira imagem, eu tenho a molécula do gás oxigênio, enquanto que no segundo caso eu tenho a molécula do gás ozônio. Percebam que em ambos os casos tem o mesmo tipo de elemento químico. Que elemento químico esse? Ambos têm um tipo de elemento químico que é o oxigênio. O que é que está variando? Só a quantidade de átomos. Então, devido a essa variação na quantidade de átomos, vai formar substâncias diferentes. No primeiro caso, o gás oxigênio, que é o gás que a gente respira, enquanto que no segundo caso é o gás ozônio. É aquele famoso gás que está na camada de ozônio. E por isso que essa camada leva esse nome, que é o gás responsável por fazer a proteção dos raios ultravioletas emitidos pelo Sol. Tá? Então, o que é que acontece? O fenômeno de alotropia acontece em substâncias simples. Então, devido à variação da quantidade de átomos, vai formar substâncias químicas diferentes. Esse fenômeno a gente pode também citar o exemplo do carbono.
Devido à variação, ambos os casos aqui, tanto o grafite quanto o diamante, tem esse átomo aqui, o átomo de carbono. Mas nesse caso aqui, o que é que vai diferenciar? Não vai ser a quantidade de átomos, não vai ser só a quantidade de átomos, vai ser a geometria espacial, a geometria das moléculas, esse arranjo do espaço das moléculas, tá? Então, devido a essa variação na geometria molecular do carbono, vai formar substâncias diferentes. Nesse caso aqui, no primeiro caso, o grafite, que é uma substância em relação ao carbono com valor comercial inferior, com relação ao diamante, um valor comercial inferior, enquanto que o diamante tem um valor comercial bem alto, né, em relação ao grafite. Então, aí, como está no texto, os alótropos do carbono, grafite e o grafite possui uma estrutura em forma de lâminas. Já o diamante possui uma estrutura mais compacta, o que confere a ele uma maior estabilidade química, tá? Então, é isso. Vocês podem perceber aqui, nesse último slide, que o que vai diferenciar, ambos têm, essas bolinhas aqui, são átomos de carbono, tá? Tanto nesse primeiro caso quanto nesse segundo caso. O que vai formar substâncias diferentes é justamente como é que esses átomos eles estão ligados e organizados no espaço. Devido à geometria, a variação dessa geometria molecular vai formar substâncias químicas com propriedades diferentes. No primeiro caso, o material aqui é o diamante, e no segundo caso é o grafite, tá? Então, é isso. Esse é o fenômeno de alotropia. Então, a aula terminou, pessoal. Leiam o material de vocês, o livro, para vocês complementarem o estudo. E no mais, é isso. Tchau, tchau.